Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. Meu nome é Marlon, sou professor de ensino religioso na Escola Batista de Itapevi. E nessa semana gelada aqui na Grande São Paulo, vamos para mais uma aula. Essa aula é para as turmas do 7º ano, 8º ano e 9º ano da Escola Batista de Itapevi. É uma aula unificada, tá bom? Unificada. E eu queria pensar de um modo geral sobre o que é religião. Por que eu digo isso? Porque nós temos estudado com os 7º anos alguns valores morais. Com os 8º, nós estamos vendo e finalizamos, na aula passada sobre meio ambiente. E o 9º ano, um tema bastante interessante, ciência e religião. E às vezes uma pergunta que fica é: o que religião tem a ver com esses temas? O que religião tem a ver com esses temas? E então vamos pensar algumas questões a respeito de religião. O que é religião? A primeira coisa, meus irmãos, antes de entrar na aula de hoje, eu estou tão animado que eu já ia entrar aqui. Primeiramente, na descrição do vídeo eu vou colocar algumas bibliografias para aprofundar aí o assunto no tema, tá bom? Lá no Maestro vai estar aí algumas bibliografias. Segundo lugar, corre lá para fazer um trabalho, uma atividade que eu vou deixar com relação à aula de hoje, tá? A aula do dia 31 de julho de 2020, tá? E terceiro lugar, deixa o seu like aí na aula de hoje, no vídeo, tá bom? Você não se inscreveu no meu canal ainda? Por favor, se inscreve, ativa o sininho e compartilha essa aula com os demais, tá bom? Vamos lá, dito tudo isso, tem mais uma coisa para falar, que eu estou morrendo de saudade das aulas com vocês e da escola, da convivência. Espero que todos vocês estejam aí bem guardados pelo poder de Deus. Usem máscara, viu? Eu estou sem minha máscara, eu estou aqui em casa, no meu escritório, mas usem máscara, tá bom? Saiu de casa, usa máscara, evite aglomerações, festinhas, qualquer lugar que venha a ter essa aglomeração, porque realmente tá difícil, né? Essa pandemia, essa quarentena, esse distanciamento social, e inclusive na minha cidade, lá em Registro, no Vale do Ribeira, voltou para a fase vermelha, tá bem difícil. Então, se cuidem, tá bom? Mas vamos lá. Vamos para a nossa aula, então, o que é religião e a relação da religião com as disciplinas ou os temas que temos estudado e que ainda vamos estudar, né? A primeira coisa que nós temos que lembrar é que religião é um fenômeno universal. O que eu quero dizer com isso? Que, em primeiro lugar, desde que o homem se entende como homem, desde que o homem passou a escrever e a perceber e a dialogar com o próximo, consigo mesmo e com as ciências, a religião foi um tema muito estudado. Por exemplo, dentro da filosofia, a filosofia a filosofia grega, por exemplo, no seu primeiro período, né, período mítico, a filosofia começa com um diálogo com os deuses, né, com o sagrado. Então, a religião sempre esteve nos estudos filosóficos, sempre esteve presente como um tema central da humanidade, das ciências humanas. Segundo lugar, a religião é um fenômeno universal no sentido também de que em qualquer lugar onde tenha uma manifestação social, onde tenha um agrupamento social, você tem
a realidade da religião. Deixa eu tentar explicar isso. Isso é um ponto importante. Se você for nas tribos mais longínquas e mais isoladas de outras comunidades sociais, ali você vai encontrar a religião. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que a religião faz parte da natureza humana. A religião é algo natural. A religião é algo essencial na existência humana, social, cultural da humanidade. Alguns elementos são fundamentais, né? Por exemplo, religião, família e sociedade. Essas três formam uma cultura, não é? Formam a estrutura cultural de qualquer comunidade social. Religião, família, ou família, religião, se você quiser, e comunidade, né? Sociedade, as leis e as conveniências sociais. Trabalho também vai fazer parte desse leque de comunidades, né? As regras, a hierarquia, família, pai, mãe, filhos, o núcleo familiar e a religião. Quando a gente fala de religião, quer dizer, o tratamento, o relacionamento com o desconhecido, com o sobrenatural, com aquilo que não é natural, aquilo que não é simplesmente parte da ordem ordinária da humanidade. Então, tudo aquilo que for extraordinário, sobrenatural, faz parte da religião, faz parte da religião. E essa religião é um fenômeno universal. O primeiro a definir o que é religião, Cícero, por exemplo, né, tratou sobre isso, mas foi um pensador chamado Lactâncio. Lactâncio viveu cerca de 240 a 320 depois de Cristo, né, os anos 240 a 320 depois de Cristo. E Lactâncio foi o primeiro a trazer uma definição da palavra religião que nós usamos hoje em teologia, por exemplo, em ensino religioso, em ética cristã, em filosofia. Religião como o ato de religar o homem ao sagrado, não é? Um relacionamento que foi perdido por causa do pecado, mas foi religado. Deus e o homem foram religados, não é? Cremos, claro, que foi por uma iniciativa de Deus, do sagrado, não é? Então Deus e o homem são religados. Lactâncio foi o primeiro a tratar esse tema, né? Essa definição. E quem elaborou e quem concordou e elaborou com Lactâncio foi um sacerdote chamado Agostinho, um padre chamado Agostinho. Ele foi bispo numa cidade chamada Hipona, no norte da África. Agostinho viveu nos anos 354 a 430 depois de Cristo. E Agostinho que trouxe, não é, essa ideia, né, essa tese da religião como religar, né, o homem com Deus, né, o homem com Deus. Por exemplo, Lactâncio, eu já disse, né, de religar o homem com Deus, e Agostinho, ele diz assim, uma frase de Agostinho, né, que a nossa religião nos ligue, pois ao Deus único e onipotente. Então a ideia de religar, não é, o homem ao Deus onipotente. Uma definição de o que é religião. Olha o que a gente encontra num bom dicionário. Religião, o verbete religião, né? Crença de que existem forças superiores, sobrenaturais, sendo elas responsáveis pela criação do universo. Crença de que essas forças sobrenaturais regem o destino do ser humano e por isso devem ser respeitadas. Comportamento moral
e intelectual que é resultado dessa crença. Reunião dos princípios, crenças e ou rituais particulares a um grupo social, determinado de acordo com certos parâmetros, concebidos a partir do pensamento de uma divindade e de sua relação com o indivíduo, fé ou culto, religião protestante. Maneira própria que essa crença assume, baseando-se em distintas doutrinas. Elas possuíam religiões diferentes, mas continuavam amigos. Divindade. E religião tem como sinônimo piedade, divindade, culto, doutrina, crença, fé, devoção. Devoção. É muito interessante a gente perceber que a definição de religião envolve três coisas, não é? Vamos estudar, vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro, crença, e crença é a ideia de fé, é a ideia de acreditar que algo existe, crença. Segundo, que existem forças sobrenaturais ou sobrenaturais, ok? Que a religião, as ciências da religião vai chamar de sagrado. Aquilo que é sagrado, quer dizer, aquilo que é sobrenatural, aquilo que vai além de nós, aquilo que está fora de nós, aquilo que é maior do que nós. Então, envolve crença. Segundo lugar, envolve a existência do sagrado, eu vou falar do sagrado já já, mas das forças sobrenaturais e da relação, do relacionamento, da atividade dessas forças sobrenaturais no nosso mundo, no nosso universo, seja criando e também mantendo-se, relacionando com este nosso mundo. E qual é a consequência disso? Da crença em forças sobrenaturais que criaram e que regem o universo e o destino do ser humano. Qual que é o resultado disso? Essas forças sobrenaturais, esse sagrado, deve ser respeitado. Deve ser respeitado. É aí que esse é o elemento muito forte na religião. Essa ideia de devoção. O que é devoção? Devoção é um respeito, é um temor, é um cuidado que o ser humano tem em tratar com aquilo que ele não conhece, ou aquilo que é maior do que ele, aquilo que é superior a ele, aquilo que vai além dos seus limites. Devoção, respeito, temor. Por isso, pessoal, que um dos grandes temas, ou temas não, mas uma das grandes atitudes que nós temos que ter quando nós tratamos com religião é respeito. Seja com a nossa religião, ou seja com qualquer outra religião. Aqui não importa se a gente concorda ou não concorda, isso é um outro assunto. Isso é um assunto teológico, não é? Eu já mostrei que em ensino religioso a gente não trata de teologia, né? A gente trata de aspectos do relacionamento da religião conosco. Mas é o respeito. Temos que ter o devido respeito, né, quando nós tratamos com religião. O aspecto da religião, ela envolve, primeiro, a existência do que é sagrado, do que é o sagrado. Isso é muito interessante. Um cientista da religião, né, um pensador chamado Rudolf Otto, ele... deixa eu pegar aqui a data, eu não anotei aqui no meu esboço, mas eu já pego aqui para vocês. Rudolf Otto foi um teólogo luterano alemão, filósofo e um pensador. Ele viveu de 1869 a 1937. Não é? E ele escreveu um livro chamado O Sagrado. O Sagrado. Esse livro, chamado O Sagrado, é um livro fundamental, é um livro divisor de águas no estudo da religião. E Otto,
vamos chamar o Rudolf Otto de Otto, né? Esse pensador alemão. Ele percebeu que há algo em comum em todas as religiões. Algo em comum em todas as religiões. O que tem em comum em todas as religiões? É a presença do luminoso. Ele chamou de luminoso. O que é o luminoso? Né? É o entendimento, é a crença de que algo que foge do fenômeno natural desse universo existe. O luminoso fica num campo só dele, do sagrado, do sobrenatural, que ele chamou de luminoso. É interessante isso, né? E esse luminoso, que vem do termo numen, né? Esse luminoso tem a ver com essa emoção espiritual ou religiosa despertadora, misteriosa, inspiradora. A palavra luminoso tem a ver com mistério. Lumen significa mistério. E esse termo foi popularizado por Otto para tratar desse ser sobrenatural ou seres sobrenaturais que existem em todas as religiões. A religião, ela existe porque o homem desenvolveu naturalmente uma crença de que um ser sobrenatural existe. E esse relacionamento, essa emoção, essa aproximação com esse luminoso, com esse misterioso, envolve a devoção, envolve o temor, envolve o medo, envolve envolve até a fascinação. A fascinação. É interessante, né? Perceber essa questão. E Rudolf Otto percebeu que alguns elementos são comuns em toda religião. Primeiro, que existe o sagrado, que existe o luminoso, que existe o misterioso. Segundo, que esse misterioso, que esse luminoso, ele é transcendente, ele vai além do que de nós. E outro elemento comum que ele percebeu, que em todas as religiões há o temor, há a fascinação e a devoção ao luminoso, ao medo até. E ele percebeu que o luminoso existe. Isso é um fato. Um fato. O sobrenatural existe. Caminhando já indo para os finalmente da nossa aula especial de hoje, eu vou caminhar agora com um pensador chamado Herman Bavinck. No seu livro Dogmática Reformada, ele vai mostrar que toda religião tem um aspecto objetivo e subjetivo. Tem muitas coisas para falar sobre religião, né? É uma aula bem resumida aqui, de 25 minutos. O aspecto objetivo da religião tem a ver com as ordenanças que esse sagrado vai estabelecer para o relacionamento fenomenal do homem, do ser humano com o sagrado. Então, quer dizer, o relacionamento entre o homem com o sagrado, esse relacionamento é pautado e estabelecido pelo próprio sagrado. Esse é o aspecto objetivo da religião. Significa que esse que esse sagrado, o luminoso, é quem estabelece as leis, as ordenanças e o método, o meio correto de se relacionar com ele. Então ele faz isso através das leis, através das ordenanças, através das ordens que o sagrado impõe, estabelece, revela, esse é um termo técnico, né? Revela para o homem. O aspecto subjetivo da religião tem a ver com a devoção, o culto, a nossa aproximação com temor, com amor no coração, com o desejo de
de agradar e de servir o ser superior sagrado. Ok, vamos apontar algumas coisas finalmente. A nossa religião aqui no Brasil, a nossa religião aqui no Brasil, ela é majoritariamente cristã. E como cristão, nós usamos a palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós encontramos tudo isso que nós falamos, que a ciência da religião corrobora. Primeiro, nós encontramos um ser superior, sagrado, criador, sustentador, mantenedor, governador de tudo que existe. É Deus. É Deus. O Senhor, criador de todas as coisas. É Deus. Deus trino, que se subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus estabeleceu a sua revelação, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, como o aspecto objetivo desse relacionamento religioso conosco. E é na Bíblia que nós encontramos o método de se relacionar corretamente com Deus, esse ser transcendente, misterioso, maravilhoso, maior do que nós, santo, amoroso, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus perfeito, um Deus santo, justo e bom. É Deus. A palavra de Deus diz isso. E nós encontramos também na palavra de Deus o verdadeiro Deus e a necessidade de conhecê-lo para nós termos um bom relacionamento com ele e conosco mesmo. E aqui é que nós pensamos todo o nosso curso. Por quê? A religião, ela não é uma matéria, ela não é um tópico estanque, quer dizer, separado do relacionamento social humano. Não. A religião, ela vai pautar todo modo como nós vivemos, pensamos, sentimos e agimos e nos relacionamos nesse mundo. O conhecimento de Deus, a fé, o culto e a moral, os valores morais, éticos, sociais, ambientais, familiares, estão pautados na religião e no relacionamento, no conhecimento, no verdadeiro conhecimento de Deus para com os homens. É na religião cristã que nós conhecemos uma das facetas maravilhosas de Deus. Um Deus de amor, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, em Cristo, crer, não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Depois que você morrer nesse mundo, você quer continuar vivendo? Então creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tenha fé. Um dos elementos que Rudolfo Otto disse que é necessário para se relacionar com o sagrado é fé. Crença, é acreditar. E esse acreditar não é só, eu acredito, mas é você pautar a sua vida a partir do que esse ser luminoso, tremendo, misterioso, revelador, santo, do que esse ser maior do que nós diz. Se ele é maior do que nós, a nossa vida deve ser pautada no que ele acha que é certo e errado, não nós. Eu encerro lembrando vocês que Deus é criador. Ele é Deus e nós somos homens, criaturas, seres criados. Ele é o criador, ele estabelece o que é certo e errado para nós. Nós somos criaturas, nós nos relacionamos, nós nos aproximamos, fomos religados a Deus, porque ele nos chamou para um relacionamento de amor em Cristo Jesus. Creia em Cristo. A vida moral, a vida social, a vida familiar, ela é pautada
pelo relacionamento religioso, sagrado, espiritual com Deus. Como é triste uma pessoa sem religião, sem valores. Como esse mundo está triste, está feio. Um mundo sem limites. Um mundo sem valores. Esse é o tema. Vamos pensar um pouco nessas questões, tá bom? Eu agradeço a atenção para essa aula. Nós já estamos com 25 minutos de aula. Vamos começar encerrar aqui a aula. Obrigado por você ter assistido esta aula de hoje, 31 de julho de 2020. Que Deus abençoe, proteja, que esse Deus abençoador proteja vocês, em nome de Jesus. Ok? Estudem, façam, corra lá, façam as atividades e qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Ok? Algumas turmas já fizeram grupos de WhatsApp para entrar em contato conosco com relação a dúvidas e as aulas. Fiquem à vontade para procurar o professor Marlon, tá bom? Meu contato está lá no Maestro, no plural, vocês vão encontrar lá. Gente, Deus abençoe, tchau, bom final de semana, até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal.